Fala, galera! E aí, minha gente? Elas no Esporte na Área, mais um momento onde a gente conversa com mulheres e é tão bacana a gente trazer aqui essas mulheres que têm uma identificação com o esporte, são apaixonadas, na verdade, pelo esporte como nós, e a gente acaba conhecendo cada história linda, hein, Cris? E a história de hoje, eu tenho certeza que de extrema importância. Já saímos de setembro, já foi aniversário da Cris. Isso. Mas ainda podemos viver um pouco desse setembro amarelo, né? Com um mês, assim, alusivo a prevenções das vidas, hein, Cris? Exatamente, a gente traz aqui, né, muita informação, muito debate, muita história curiosa também, mas é sempre importante pensar o esporte sobre várias vertentes, e hoje a gente traz mais uma muito importante. Foi aniversário da Cris, parabéns pra É. você. Cadê o bolo? Ainda posso receber, viu, bolinho? Tá Quantos bom. aninhos, Cris? 38. 38, gente, uma baby. E é nesse clima de aniversário que a gente começa o nosso Elas no Esporte. Vamos lá. Estamos aí de volta, gente. Clima de aniversário, a gente começa, né? Mas pode ser, né? Começo do mês. Festa, né? Dinheiro no bolso. Começo do mês, novo ano. Novo ano, novo ciclo, não é isso? Exatamente. E a gente vai conversar hoje, meus amigos, com a Daniele Domingues. Ela é psicóloga das categorias de base do Ceará. E que profissão! Você tem noção, a dimensão da importância da sua profissão em um clube de futebol, Daniele? Pois é, né? Tamanha a importância, né, da psicologia em geral, né? Quanto mais nas categorias de base, no esporte como um todo, no futebol, né, e outras modalidades. Mas essa pergunta, ela é assim, realmente eu vim realmente ter uma noção no início, acompanhando o meu filho pequenininho jogando, quando a gente foi perceber o envolvimento dos pais, o quanto essas crianças são pressionadas enquanto elas estão jogando, né? O quanto as emoções elas são afloradas naquela competitividade de crianças, de adolescentes. Então, assim, sempre iniciei na minha carreira como psicóloga clínica e nunca imaginei atuar na área esportiva. Então, foi a partir daí que caiu essa ficha da importância da psicologia atuante dentro do esporte. E como é que surgiu esse convite para chegar ao Ceará? Pois é, né? Meu filho, foi com meu filho, né? Sempre eu tenho um filho, hoje ele tem 16 anos. Então... Eu já tenho um filho de 16 anos. Ela é uma menina, gente. Quem tá no rádio não está vendo, mas está ouvindo. Mas eu comecei cedo, né? Assim, né? Eu, na realidade, tive meu filho com 27 anos, né? Hoje eu tô com 43. Então, meu filho hoje tem 16 anos. Ele joga no Ceará? Sempre jogou desde os 6 anos e ficou até o sub-15. Ah, né? Que legal. Mas aí, depois disso, hoje ele tá com 16, tá jogando no sub-17 e em outros clubes. Mas eu sempre acompanhei, né? Me formei psicóloga clínica, adoro a parte clínica, sou especialista na área. E aí comecei a acompanhá-lo, como várias mães fazem. A partir disso, percebi essa real necessidade de estar perto dele, de poder participar ali diretamente como mãe. E foi aí aparecendo, né, assim, surgindo em mim esse interesse de atuar e ver como funciona realmente, trazer um pouco da contribuição da psicologia para o esporte, né, o que é que isso pode estar buscando melhorar. E aí eu comecei a estudar, comecei a me interessar, acompanhando o meu filho. Mas até então não era uma decisão atuar na área esportiva. Daniele, nessa tua vivência como mãe de atleta, você percebia essa carência, mesmo que implícita, dos pais sentirem falta desse apoio a mais, dessa coisa de ter dos filhos atletas terem um acompanhamento de psicólogo, ou eles falando sobre a importância desse trabalho? Os pais, assim, pouco a gente via. Na realidade, o que é gritante é a gente perceber o quanto os pais depositam uma expectativa muito grande nos filhos, né? E boa parte desses pais, claro, não são todos, mas boa parte desses pais são pais que trazem história naquela modalidade, né, no esporte. E geralmente história de frustração, que não conseguiu seguir por um motivo ou outro, por causa de condições financeiras, ou porque os pais, na época, diziam que isso não ia dar futuro. E aí existe aí uma frustração e uma expectativa muito grande gerada
para esses filhos, né, para atender essa necessidade dos pais. E aí a gente percebe isso, né? O que é que ocorre? Me vem muito à memória aquelas disputas de coliseu, onde você prepara os guerreiros, coloca ali naquele coliseu e você torce e eles estão ali guerreando. Hoje, eu, Daniela, acredito que isso não é diferente. Então, muitos pais, né, eles querem que seus filhos estejam completamente preparados, né, para guerrear dentro de uma disputa, dentro de um time, enfim, de uma categoria. Isso pode acontecer, tá? Mas que seja de uma forma saudável, que traga para esse filho algo a motivá-lo e fazer com que ele desenvolva de forma funcional. Isso não precisa ser adoecedor, né? Então, eu vejo essa necessidade mais por questão de orientação e psicoeducação para os pais, para que eles possam conduzir esses filhos na área esportiva, de qualquer modalidade de escolha dele, para que eles realmente consigam ter um bom rendimento, um bom desempenho no que ele escolher realizar dentro, né, da modalidade que ele queira ou da posição. Que às vezes o filho se encanta para ser goleiro e os pais veem, você não vai ser goleiro, você vai atuar em outra posição, como atacante ou como zagueiro, enfim, como meia lateral. Mas muito dessas crianças e adolescentes, eles são conduzidos pelos pais, eles não têm uma vontade própria, né? E eu também trabalho com orientação de pais. E eles perguntam o que é que eu posso fazer para ajudar meu filho dentro do esporte. E uma orientação que eu passo é que eles escutem o que é que o filho quer. O que é que o filho quer, né? O que é que ele quer fazer? Qual é a vontade dele, né? Porque, filho, você é um excelente goleiro. Será que ele experimentou? Será que ele é mesmo? Ou ele se sente bem em outra posição? Mas, às vezes, aquele filho, ele é realmente induzido a atuar em determinadas posições porque o pai acha legal, porque era a posição que o pai tinha, porque a mãe acha legal, porque acha bonito. E, muitas vezes, não é a satisfação daquela criança ou daquele adolescente, né? Então, uma das orientações que eu passo é que esse pai, essa mãe, escute, perceba, pergunte como você está se sentindo nessa posição. E, assim, gerar um pouco mais de estímulo, de motivação. Porque muitos deles agem dentro de campo sob a orientação dos olhos dos pais. Deixam de escutar o técnico, né? Isso aí acontece bastante e sob a orientação dos pais, né? Eles esperam uma validação, na verdade, né? A criança, o que ela quer dentro do esporte? Ela quer agradar o pai, ela quer agradar a mãe, né? Ela quer ser amada, ela quer ser validada, né? E muito do que ela deseja, de verdade, ela deixa de lado, né? E a gente acompanha muito desse desenvolvimento. A gente vê muito nas categorias de base, principalmente iniciação. Né? Nas categorias 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu ia te perguntar, assim, Dani, olha a intimidade, viu, gente? Daniela Domingues, psicóloga aqui da categoria de base do Ceará. A quantidade de crianças, assim, que você atende, é só a base que você trabalha lá no Ceará, né? Eu nem sei se o profissional... Tinha um psicólogo no profissional, não tinha? Atualmente tem um psicólogo no profissional, né? Que é o Ricardo Ângelo. Ricardo Ângelo foi meu professor na faculdade, né? Foi minha referência em psicologia do esporte na faculdade. Então, meio que eu sou cria do Ricardo Ângelo, né? Porque ele me passou maiores informações. Foi o meu primeiro acesso à psicologia do esporte como conhecimento dentro da faculdade. E hoje ele atua no profissional. No profissional. E quantos alunos, olha aqui, quantas crianças, assim, você atende lá no Ceará? Um aproximado, não sei nem se tem uma média, mais ou menos, né? Hoje, eu sou responsável pela saúde mental das categorias de base do Ceará, e isso inclui as categorias 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 e também atuo com o sub-20. Então, assim, cada categoria dessa, vamos colocar 40, né? Então, assim, são várias cabeças, né? Que a gente realmente tem que estar ali dando suporte. E crianças mesmo. Crianças, adolescentes, né? E entrando já numa fase mais, assim... adulto jovem, que são os sub-20, e todas essas categorias eu tento fazer de uma forma que eu consiga fazer com que esses atletas, eles consigam ter um controle mental dentro de campo para que eles possam desempenhar melhor o trabalho deles. Não é fácil, nunca foi fácil. Atuar diretamente com esses atletas em faixas etárias diferentes,
né? A gente precisa ter todo esse cuidado. A pegada que a gente tem com a faixa etária de 8 anos é diferente da do 17 para um de 20. Então, a gente tem que realmente mapear as necessidades. Dani, são muitos atletas, é muita gente para um psicólogo, de fato. Mas a gente precisa mapear essa necessidade. Qual é a necessidade? O que é que a gente verifica? Das categorias menores, a gente verifica uma interferência muito grande familiar. E a ideia é fazer com que essa interferência ela seja, sim, uma interferência mais de forma positiva. Porque é importante, né, a participação dos pais e que isso seja, de fato, positivo. Já sub-15, né, vamos botar assim um 17, um 20, já são uns adolescentes, né, e adultos jovens, pode-se dizer que mais independentes, né? Eles já têm, pode dizer, uma vontade própria no sentido de tomar as próprias decisões, diferente dos menores. E aí a gente realmente tem um contato mais próximo, tá? Porque nas categorias de base, o acompanhamento lá são com os menores, na iniciação, a gente faz trabalho com as categorias, a gente faz trabalho com os pais também, fazemos reuniões com os pais. Importante. Fazemos reuniões com as né? comissões técnicas, né? A gente envolve todo mundo para isso, tá? Quando eu cheguei lá, eu conquistei um espaço muito bacana em relação à questão do trabalho da psicologia, e eu sempre deixei muito claro, gente, eu não consigo trabalhar só. Não consigo. Eu preciso que todo mundo participe dentro do que lhe compete, dentro do que você pode ajudar. Mas eu preciso que todo mundo aqui, eu preciso que a gente todo mundo dê as mãos para que a gente consiga um objetivo único, que é um controle emocional, o controle dessas emoções, essa questão de frustração, de poder lidar melhor com a ansiedade, com o estresse dentro do esporte, que é inerente da atividade. E aí, assim, a gente está conseguindo alguns resultados muito bons, né? Enfim, como eu falei, já estou há quase 4 anos lá. E a gente está desenvolvendo um trabalho belíssimo, né? Com as categorias. E a gente vai mapeando até onde a gente consegue identificar algo que realmente está, vou dizer assim, ameaçador, né? Para o atleta e que gera algum tipo de transtorno que possa interferir diretamente no desempenho dele. Eu estou lá para tentar buscar uma solução. Você falou um pouco aí, nós fazemos reuniões com as comissões. Como é que quem não está ali diretamente no escopo do que você trabalha, de psicologia, como é que essas pessoas podem colaborar, dizendo, olha, talvez ele não esteja legal? Como é que eles chegam, tem essa abertura para te falar tudo isso? Como é que eles te ajudam? Perfeito. Por exemplo, né, existem vários departamentos lá na base. Da nutrição, né, fisiologia, o departamento médico, preparadores físicos, enfim, tem vários departamentos lá que podem estar ajudando a gente, assistente social. E aí ocorre que, por vezes, eu assisto os treinos, faço atividade com as categorias, estou presente no departamento médico. Não falta o que fazer, são muitas coisas lá. Então, assim, de certa forma, eu desenvolvo um vínculo com os departamentos, de forma a entender que essas pessoas, elas são meus olhos quando eu não estou presente, principalmente dentro de campo. Vou te dar um exemplo. Ocorre que sub-17, sub-20, né, que eles fazem treinos e são monitorados com GPS. E, por vezes, o fisiologista tá acompanhando ali a intensidade, o desempenho, a velocidade, né, o que ele está conseguindo desempenhar dentro de campo. E ele percebe algo de diferente naquele atleta, né? Então, o último caso que me veio foi que um atleta tinha caído de rendimento. A intensidade dele não estava a mesma. E aí ele estranhou, conversou um pouco com o atleta e perguntando o que foi que houve. Estou percebendo que você está diferente, você não é assim, tem alguma coisa acontecendo. E aí esse atleta, não, tá tudo bem e tal. Aí ele disse, olha, vamos falar com a Dani, né? Que talvez seja uma coisa extracampo, e assim, eu não tenho como te ajudar, mas a Daniela tá aí, a gente tem uma psicóloga para dar esse suporte. O atleta não me procurou, mas o fisiologista foi me buscar, me trouxe a informação, e aí eu fui até o atleta, para entender, né? Busquei o atleta, conversei um pouquinho e falei, olha, o fisiologista me procurou, me passou uns dados aqui que e aponta que o teu desempenho tá reduzido, e a gente quer entender o que foi que aconteceu. Né?
E aí ele me traz a informação que fazem 5 dias que ele não dorme direito. Né? Então, assim... Ele disse o motivo, assim? Extracampo, questões familiares. E aí a gente foi buscar traçar algumas estratégias para que melhore, né, buscar a melhora desse sono, para que esse sono ele realmente consiga voltar a ser um sono regular. E também entender o que é que a gente pode fazer em relação a essa pendência extracampo, que é família. Tem que né? fazer os pais, né? Ele, como é do sub-20, esse caso é um sub-20, né? Ele é alojado, é um atleta alojado, então eu tento fazer uma interferência, né? Uma intervenção junto ali com ele, com a família que está distante, até onde eu posso. E ali a gente consegue fazer uma intervenção bacana, né? Conversei com ele, busquei entender o que era que estava preocupando. A gente foi para as formas, né? O que é que a gente pode fazer, as opções de solução. Mas tentei fazer de um jeito para que ele volte, mesmo com essa pendência, volte para campo e mantenha esse desempenho crescendo e não decrescendo, né? E assim a gente conseguiu, né? Passei algumas orientações, acompanhei ele. Essa questão de higiene do sono, o que é que a gente pode fazer para reduzir? Eu estou ansioso, não consigo dormir. Passei algumas atividades que ele pode estar realizando antes de dormir para tentar realmente relaxar, para conseguir descansar. E assim ele voltou aos poucos, né? Ele vem melhorando. E aí o mais bacana de tudo isso é que o próprio atleta, ele propaga para o grupo. Sabe o que é que ele fez? Ele falou pro grupo que estava com essa dificuldade, que conversou comigo. Aí, de repente, chega um na minha sala e diz, chama de tia, sub-20, né? Tia, o fulano falou com a senhora que estava com essa dificuldade. Pois eu também estou com uma dificuldade, eu posso falar contigo? Isso né? é porque eu acho que dá até uma quebra, Sim, né? Aproxima. Sim. Eles têm uma série, eu não sei, Dani, assim, o que a gente acha, né? Que eles devem ter uma certa resistência de chegar pra você, né? Olha, eu tô com isso. O estigma, né? Que é preconceito, Tem por enfim, ser que todo mulher que muita gente também, tem. né? Tem essa situação. E às vezes isso é vergonha. Você pega um menino de 14, 15 anos, eu vou me abrir pra uma mulher. Culturalmente falando, né? Às vezes já tá enraizado isso. E a pessoa, quando ela vem e quebra e te procura, né? Eu acho que o acolhimento nesse momento é fundamental, né? Para que ele possa se desenvolver, até se poder assim, conversar e trazer na mesa situações que eles vivem, porque eu imagino que inúmeras histórias que você deve conhecer, né? Sim. Desses jovens, dessas crianças, dessas famílias que sonham em ter um jogador de futebol na família, e às vezes não é possível, vem a frustração, né? Que às vezes saber lidar com essa frustração, não só o atleta, mas a família saber lidar com isso, porque vive numa situação financeira difícil, né? Que a gente imagina que viva, boa parte, vulnerabilidade social, enfim, e deposita toda aquela expectativa naquele atleta, naquela criança, né? Aquela criança tem que ser um Neymar. Exato. E nem sempre todos serão Neymar, né? Exato. A gente trabalha com sonhos, né? A gente lida com sonhos. Ali são crianças, adolescentes e adultos jovens, né? Que sonham, que buscam ser um Neymar, ser um Messi, que buscam se destacar para conseguirem ser atletas de alto rendimento, né? E, enfim, melhorar. Muitos deles, a resposta é melhorar a condição financeira da minha família. Muitos, a resposta é essa. Por que você joga, né? Eu tenho uma anamnese, eu atendo, eu converso com eles quando eles chegam à base, eu quero entender um pouco da família, como é que funciona, estrutura psíquica. E na minha anamnese tem assim, por que você joga? Então, assim, às vezes a gente espera uma resposta porque eu gosto, porque eu me divirto, porque eu amo futebol. Mas não, a resposta em geral que vem é porque eu quero levar uma melhor condição para minha família. Porque eu quero comprar uma casa para minha mãe. Já chega com essa responsabilidade. Já tem um peso em cima de um menino de 10 anos. São dois tipos de expectativas, né? Primeiro do pai ou do avô, enfim, do tio que foi jogador e quer que ele seja um jogador também. E também essa pressão de poder ajudar a sustentar a família, né? A crescer e, enfim, garantir o futuro da família, né? É um processo bem complicado, porque, assim,
num país que é dito o país do futebol e que tem milhões de pessoas sonhando, a gente continua vendo um jogador como máquina, né? E não pensa em todos esses aspectos. E olha que a gente está falando, que eu estou me referindo assim, né? No grande público, as pessoas falam muito do profissional, e aí tem todo esse trabalho vindo da base, desde o sub-8, tem todo um processo de acompanhamento psicológico que precisa e deve ser feito. As pessoas não refletem tanto sobre isso, não? Olha, lá desde 8 anos, menos de 8 anos, já está pensando no futuro, em que precisa sustentar a família. E, enfim, tem toda essa responsabilidade. É uma coisa... É um tema... você acabou de falar que eles falam bastante sobre isso, mas você também ouve isso dos pais, de quem você consegue conversar? Olha, o futuro da nossa família, a gente pensa que o nosso filho vai poder nos ajudar. Você ouve muito esse tipo? Demais. E tem famílias com condições realmente bem abaixo mesmo, bem difíceis, que largam tudo para acompanhar o filho, aonde quer que ele vá. E aí, em cada canto que eles chegam, eles precisam buscar um trabalho, buscar uma casa para morar, buscar uma estrutura ali, que a gente não sabe até quando, porque talvez o filho mude para outro clube. Então, eu já cheguei a orientar pais, conversar com o próprio filho, né? Por exemplo, aconteceu um caso de um garoto de 14 anos, né? Que ele exigia que os pais acompanhassem ele. Eu disse, mas você entende que seus pais também têm mais uma criança, né? Que é a sua irmã mais nova, e que seus pais, aonde eles moram, que é em outro estado, eles têm uma estrutura de vida que eles construíram. Né, eles têm uma casinha lá, eles eram da roça, né, eles trabalhavam com plantações, e assim, eles já têm isso, até onde eles conseguiram criar, né, e estabelecer ali um vínculo no local, com pessoas, familiares, eles têm ali, o pouco que eles têm, que eles conquistaram até hoje, está ali. Você acha realmente que não vai afetar essa família, trazendo para cá, enquanto você está um período aqui, porque a gente não sabe até quando você fica. Expliquei para ele que jogador de futebol, existe uma rotatividade muito grande de clubes. E disse assim, olha, você tem 14, você está no sub-15, daqui a pouco você é chamado para outros clubes, você vai rodar, e vai entrar e vai sair. Há essa rotatividade muito grande de entrada e saída em vários clubes. E isso é bom. Ele está passando por experiências, ele está amadurecendo, mas não necessariamente a tua família precisa te acompanhar. Quando tem condição, isso é maravilhoso. Quando há um impacto reduzido, que isso não vai afetar, não vai trazer tantos prejuízos, ok, acontece. Tem famílias que conseguem acompanhar. Outras não. Outras pedem demissão, coloca na mala o que tem, acompanha o filho e chega onde o filho está jogando e passa necessidade. Não, mas eu faço tudo pelo meu filho, né? Então, a gente precisa analisar isso com calma. Eu sei que a gente lida com sonhos e que essas famílias geram essa expectativa, que é o que nós estamos falando, mas nessa questão de gerar expectativas, apostar todas as fichas, elas precisam ter cuidado nessas decisões. Porque elas acabam fechando portas e deixando para trás coisas que elas conseguiram conquistar. Né? E até o momento, essas conquistas, o que é que você vai fazer? Você vai, né, deixar para trás? Você não vai levar em consideração? Vai começar do zero novamente? Quando ele for para outro clube, você vai de novo começar do zero novamente? Então, isso precisa ser analisado com calma, com bastante cautela, as condições, até que ponto isso é positivo ou negativo, até que ponto isso vai trazer grandes prejuízos para a família e para o próprio atleta. Porque, por vezes, é bom que ele esteja lá num CT, esteja alojado, que ele esteja vivendo um momento diferente, né? Que ele esteja ali socializando com outras pessoas de várias áreas diferentes, né? Enfim. E isso é bom para ele. Não necessariamente a família do lado também, a todo instante, né? Traz um aspecto positivo, tá? Então, assim... Converse também com os pais essa questão de dar mais autonomia. Deixa ele crescer, deixa dar mais autonomia. Então, assim, a família, mesmo distante, ela pode se fazer presente. Ela pode se fazer presente, né? E uma coisa que a gente tem muito cuidado lá no CT é de dar esse suporte, não só dentro de campo, mas extra-campo também.
É o também principal, eu é o acho, né? principal. Se ele está bem com a família, nesse extracampo, com a vida dele como um todo, ele vai, tudo que ele colocar a mão, ele vai conseguir fazer bem feito, ele vai estar bem, ele vai estar concentrado, né? Ele vai estar disposto, motivado, ele vai estar feliz, né? Mas o que eu digo muito para eles é assim, não basta você ser um Neymar, não basta você ser o Messi, não basta você ser um atleta muito bom tecnicamente, taticamente, se você não está com a cabeça boa, se tem alguma coisa fora de campo que está deixando você preocupado, nervoso, ansioso, isso tudo vai afetar, porque é isso aqui que controla. Uhum. A central de comando ela tem que estar muito bem para fazer o controle do teu corpo, porque senão todas essas habilidades, tudo que você correu para preparar fisicamente teu corpo não vai trazer bons resultados, né? Não vai gerar o que a gente tanto precisa, que é o resultado positivo. Às vezes é mais fácil ou não conversar diretamente com os atletas ou com os pais dos atletas, hein? Porque às vezes a atenção especial vem dentro de casa, como você está dizendo. Né? E em alguns casos, eu não tenho conhecimento assim das famílias, mas eu acredito que alguns casos, né, vivam naquela expectativa do retorno financeiro através daquele produto. Até ruim estar falando sobre dessa forma, né? Mas é isso. O atleta como um produto, né? Mas infelizmente a gente, né, até os grandes empresários, Sim. até os clubes também, né? É uma economia ali dentro. Sim. Mas eu não sei se às vezes é mais difícil conversar com os pais, né, trazer os pais para essa realidade, não só no aspecto da decisão do filho em querer ser um jogador, uma posição que ele quer escolher, mas assim, dos pais, conversar com os pais mesmo, sabe, de chegar, não sei, o entendimento dos pais em relação daquela realidade. Eu não sei se é mais difícil para você conversar com os atletas ou trazer os pais para dentro do clube, não sei como é que você faz esse processo. Porque assim, muito do que o atleta se apresenta, né, psiquicamente falando, a estrutura mental daquele atleta, a personalidade que ele apresenta ali, vem da família, vem daquele núcleo familiar, de como é minha mãe, de como é meu pai. Ele cresceu no núcleo, enfim, com mãe, com pai, com vó. Nem tem, né? Nem é de pai e mãe, né? Às vezes nem tem perfeitamente, às vezes não tem, foi criado, sei lá, ou com a vizinha, ou com um estranho, mas enfim, que se tornou família, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que, em geral, muito de como ele se apresenta vem da história dele, vem da trajetória dele, vem de onde ele cresceu, desenvolveu, de onde ele conseguiu um pouco, enfim, de onde ele veio, acolhimento, ou suporte familiar, que se teve ou não. Então, assim, para eu conhecer realmente esse atleta, eu preciso entender um pouco dessa estrutura, né? Viveu com quem? Onde você cresceu? E a partir disso é que a gente entende e consegue mapear um pouquinho de como é aquele ser que está ali na minha frente, né? Mas, sim, respondendo a sua pergunta, para mim, a facilidade maior é falar com os pais. Eu falar com os pais. Por quê? Porque a partir do momento que eu falo com os pais, eu consigo entender melhor o porquê daquele comportamento dele. E aí, o porquê do comportamento dele, eu consigo, sim, abordar de uma forma mais técnica, né? Com mais propriedade de informação, trazer para ele, para que a gente possa, juntos, eu e ele, buscar alternativas de mudança de um comportamento, se ele identifica que isso está trazendo prejuízo. Porque se ele não concorda... Agora, às vezes o pai... É mais difícil, não é impossível. Às vezes eu digo assim, com o pai, minha mãe trabalhou muito tempo em escola pública e às vezes ela tinha dificuldade de conversar com os pais, porque os pais, olha, dentro de casa ele não faz isso não, sabe? Não, ele em casa nem é assim não, aqui nós só acaba perdendo uma certa credibilidade, né? Os pais ficam céticos com algumas situações porque vão defender o filho, é natural, né, gente? Quem é mãe, quem é pai sabe, né? Enfim, é natural. Mas às vezes, para ter isso que eu digo, se há uma dificuldade de conversar com os pais terem essa consciência, sabe? Ai, meu filho vai ser jogador. Não, meu filho não vai ser, quem tá forçando a barra sou eu, né? Vamos deixar ele resolver o que ele quer. Ah, meu filho às vezes não dá certo, não joga nessa posição. Deixa ele escolher a posição que ele quer. Eu não sei se acaba essa consciência também, né? Sim. Familiar, né? Sim, sim. É muito importante, muito importante. Mas assim, há alguns meses atrás eu dei uma entrevista falando sobre a importância da atividade física
né, para o ser humano em geral. E aí, muitas vezes, a atividade física, ela deixa de ser prazerosa para ser algo mais, num quesito de mais responsabilidade, de mais trabalho para essas crianças. E aí entra muito essa questão dos pais mesmo, como você falou, dessa falta de consciência de que hoje colocar um filho na atividade física é para ele socializar, é para ele aprender, é para ele lidar com frustrações, é para ele entender um pouco de regras, de limites. Disciplina, entendeu? A atividade esportiva, principalmente a coletiva, ela explica, ela ensina muito isso. E principalmente para crianças, para filhos únicos, né? Quem tem filho único, que não tem muita referência dentro de casa, porque ele é único, dentro de uma atividade coletiva, ele vai entender que o mundo não gira ao redor dele, que existem outros colegas que ele tem que esperar a vez, que ele não está sempre em primeiro, né? Que existem outros, ele vai aprender a cair, levantar. Então, a atividade esportiva, a atividade física, o esporte em geral, ele vem para trazer muitos benefícios, né? Quando se fala de aprendizagem e desenvolvimento humano, criança, adolescente. Mas aí o que corre é que muitas pessoas esquecem desses benefícios e passa para um caminho de obrigatoriedade, de mais responsabilidade. E essa criança deixa de ver o esporte como algo divertido, algo recreativo. De levar dinheiro para casa. Agora eu vou ter que levar dinheiro para casa. Entendeu? Agora eu vou ter que levar dinheiro para casa. Então, assim, isso também é algo que culmina em alguns atletas desistirem do esporte precocemente. Eles desistem, entendeu? Acaba que desistindo, porque imagina que uma criança, um adolescente de 13 anos, ele já não suporta mais, ele está exausto. Ele está burnoutizado em relação ao esporte, porque de tanto treino, de tantas obrigações, de tantas responsabilidades, de tantas cobranças, de tantas pressões. Mas eu digo assim, pai, mãe, ele só tem 13 anos. E aí ele ouve. Deixa ele brincar. Ele ouve do técnico, né? Ah, você não foi tão bem hoje. Aí quando chega em casa, o pai e a mãe, olha, você não foi legal assim, não foi tal. Exato. Há uma cobrança, né, dentro disso. O estudo, como é que dá para conciliar? Nessa correria. Há uma cobrança também do lado da psicóloga? Sim. Lá na base, alguns, né, estudam pela manhã, treinam à tarde e vice-versa. Outros treinam pela manhã e estudam à tarde. Isso tem como conciliar, sim, né? E eu sempre estou dando suporte. Às vezes tia, eu preciso imprimir o trabalho. Eu disse, quando precisar fazer uma pesquisa, eu estou aqui, venha. Né, venha fazer a pesquisa aqui no computador, se for para imprimir, a gente imprime. Tia, hoje eu tenho um trabalho de artes para fazer, eu preciso pesquisar. Não, eu estou sempre dando suporte, a gente tem um assistente social na base que também está sempre próximo, ajudando nessas atividades escolares. Mas é algo, sim, que a gente está todo o tempo em cima, né? O assistente social, ele é uma pessoa que faz contato com as famílias, verifica em relação à frequência na escola, né? Em relação às notas, e a gente leva para campo também. Então, a gente deixa a comissão técnica ciente de como é que ele está em relação a essa questão do estudo. E, por vezes, a gente também leva a informação para esses atletas que o estudo, o aprendizado, né, a escola, ela só tem a contribuir dentro de campo. Porque se o técnico pedir para fazer uma diagonal, ele vai ter que saber o que é uma diagonal. Entendeu? Então, faça aqui uma diagonal. Então, ele vai dar comandos que você vai aprender na escola, dentro da matemática, dentro do português, tá? Então, se ele pedir para você fazer ali dar algum comando, pedir para que você entenda o que é que ele vai fazer de metodologia e que tipo de trabalho ele vai realizar dentro de campo, você precisa interpretar. Você precisa interpretar o que é que ele está me dizendo. Então, essa habilidade, né? Você vai aprender na escola. Então, como a gente traz essa consciência, a gente traz essa orientação para eles de que a escola só tende a contribuir, só tende realmente a te ajudar. E que eles precisam realmente focar também na escola. Uma coisa que eu levo é que o futebol, ele não é tudo na tua vida. Você tem outras coisas também tão importantes quanto o futebol. Você tem sua família, você tem seus amigos, você tem sua escola. Você tem outras coisas que podem
que fazem parte da tua estrutura psíquica e que te faz sentir ser uma pessoa de sucesso, né? Ser uma pessoa de sucesso não é só ter sucesso só na área profissional, né? Na área do esporte, como a gente está falando de futebol. Mas você precisa ser feliz em outras áreas também. Você precisa socializar, você precisa se dar bem com as pessoas, você precisa ser feliz em outras coisas, você precisa tirar boas notas, saber que você está indo bem na escola, saber que você tem uma família que lhe apoia, né? E tudo isso faz parte da estrutura de um atleta de alto rendimento, de alto nível. Ele precisa estar bem. Então, assim, por trás de alguns atletas que demonstram grande força e poder, que tá muito bem, a gente precisa entender o que é que tem por trás daquela estrutura psíquica. O que é que está sustentando aquele atleta, né? Aquele controle emocional, né? Porque eu costumo dar um exemplo para os atletas lá, eu digo assim, olha, imagina um polvo. Ele tem vários tentáculos, cada tentáculo é algo importante que sustenta ele. Apesar dele ter vários, se um se um não funcionar, se um não funcionar, ele não vai cair, mas ele vai pender. Porque aquele, embora ele tenha vários, aquele também é fundamental para o controle dele, para a estrutura dele. Então entenda que os seus tentáculos o futebol, a família, a namorada, o filho, a escola, enfim, o aprendizado, o teu conteúdo, a tua bagagem. Então, assim, imagina que você tem vários tentáculos de sustentação e que são muito importantes para você, para que você siga uma carreira saudável. Né? Então, eu vou muito por essa linha. Como é que tá seus tentáculos? Como é que tá seus tentáculos de sustentação da tua estrutura mental, da tua estrutura emocional? Como é que você tá? Dani, eu tô bem na escola, mas tô ruim no futebol. Dani, eu estou bem no futebol, mas a escola eu só tô tirando 0. E meu pai e minha mãe tá me cobrando. Tá desequilibrado. Tá meio desequilibrado. Então, a gente tenta buscar um pouco desse equilíbrio, a gente tenta conduzir de uma forma para que isso, a gente consiga buscar uma homeostase. Né? E eu costumo dizer que é aquela questão do equilíbrio que muitas e muitas pessoas me buscam no consultório em busca desse equilíbrio que a gente nunca encontra. Né? Nós estamos buscando, uma coisa difícil esse equilíbrio. Depois eu vou precisar de umas consultas, viu, com a doutora Dani aqui, porque tá brabo, viu, minha filha? Equilíbrio emocional, principalmente, viu? Nessa correria da vida que a gente tem, né, Dani? E assim, a oscilação, ela é interessante, ela precisa acontecer, ela é saudável, mas a gente precisa ficar atento a essas oscilações. Né? Até que ponto ela está saudável para mim? Até que ponto realmente ela está me ajudando, está sendo benéfica? Né? E entender e identificar alguns prejuízos para que a gente possa buscar o equilíbrio. Daniele, você falou numa resposta anterior um pouco sobre autonomia, né? Do jogador, dos pais darem um pouco de autonomia para esses atletas. Como é que é construir... trabalhar desde um sub-8 até um sub-20. Claro que os atletas entram no clube em momentos diferentes, né? Alguns bem no início, outros já chegam um pouco maiores. Como trabalhar essa independência com responsabilidade? Como fazer esses atletas... É difícil fazer esses atletas entenderem que não basta ser bom dentro de campo, eles também precisam ser cidadãos, enfim, ter uma postura correta, porque estão representando o clube, porque é diferente você ir para uma escolinha ou jogar no colégio, não que a pessoa não tenha que se manter comportada, né, gente, pelo amor de Deus, mas exige um nível de profissionalismo, clube, né? De profissionalismo e tudo. Como é que é trabalhar isso? A gente sempre consegue fazer reuniões periódicas para trazer mais informação, né, mais orientação. Você falou aí, eu lembrei de uma situação, principalmente em relação a postagens. Por vezes, o atleta ele faz uma postagem que acaba sendo usado contra ele mesmo, né? Então, assim, existem algumas palestras que a gente realiza para várias categorias nesse objetivo, nesse intuito de passar mais informações,
tirar dúvidas, alguns esclarecimentos que são importantes, como, por exemplo, essa questão do uso adequado em relação às postagens, redes sociais, e o quanto que isso é perigoso se eles não tomarem cuidado, né? Também a gente leva palestras e informações sobre educação financeira, a gente leva palestras e informações sobre o cuidado em relação ao assédio. Então, a gente vários tipos de informação, de todos os quesitos, né, que a gente, enfim, temas importantes, inerentes do meio esportivo, né, que faz com que esse atleta ele realmente consiga ter uma consciência, uma percepção, né, a partir daquele momento para que ele possa ter um comportamento adequado dentro do que a gente leva de informação. É muito difícil? Sim, bem difícil, é bem complicado, depende da idade, né? Enfim, uns entendem, outros não, tem uns mais arredios, outros mais resistentes, outros realmente que têm uma compreensão melhor. Na base a gente lida muito com essa questão do cognitivo bem abaixo. Tem alguns atletas que realmente vêm com déficit cognitivo muito abaixo. Então a gente também tenta fazer de uma forma para melhorar, né? Por isso o estudo, por isso a gente fica em cima, por isso essas orientações que uns entendem, outros não, enfim. Então a gente tem vários atletas ali com vários, assim, níveis diferentes de entendimento, de cognição, de inteligência, e que a gente de alguma forma tenta buscar através dessas informações que a gente leva, uma melhoria de entendimento e capacidade de consciência para isso. Para uns, ocorre mesmo na experiência, na vivência, na dor, né? Que quando ocorre algumas situações como essa questão de postar uma coisa que não deu certo, a gente chama, a gente conversa, olha só, olha a consequência que isso vem gerando para você. E então, hoje está difícil lutar contra o celular, né? Tá bem difícil, tá bem complicado, rede social, né? Tudo é no celular, o pagamento é no celular. Tudo é no celular, a gente usa o celular para tudo, para estudar, né? Meu filho de 16 anos, eu disse, filho, solta mais o celular, porque para você conseguir estudar direito, ele, mãe, mas o conteúdo está no celular. Eu consigo acessar o link do celular. Eu disse, é mesmo, tá certo. Então, tudo é no celular. Então, a gente precisa se adaptar, se adequar a essa nova geração, com tudo isso mesmo, com essa avalanche de informações e de tecnologias e que está vindo para que a gente realmente... Sei que isso vem para melhora, né? Traz grandes melhorias para a gente. Mas, em contrapartida, também traz alguns desajustes, né? Principalmente para criança e adolescente, e aqueles que não têm o maior controle sobre isso, eles são dominados pelas redes sociais, né? Deixa de fazer tudo, tá direto no celular, né? Ele não consegue estudar, ele não consegue fazer nada sem o celular, na ausência do celular. O celular não pode nem carregar, porque ele está todo o tempo ali mexendo no celular. Então, existe também uma certa dependência, né, das redes sociais. Mas... né, respondendo a tua pergunta é isso, a gente trabalha com uma série de palestras, levando informações de todo tipo que você possa imaginar, inclusive educação sexual também, para deixá-los mais cientes disso, para que eles tenham um melhor entendimento, compreensão e consciência em relação a diversos assuntos, né, inerentes principalmente do futebol, como eu te falei, a questão do assédio, o cuidado no trato com a mulher, a gente também leva isso. Né, cuidado, conheceu alguém, muito cuidado, aquela história, não é não, né, a gente também leva essas informações para eles. E aí, em outros casos, como eu te falei, são alguns que realmente passam por uma experiência ruim e a gente está lá para conversar, para mostrar, para fazer com que ele entenda que aquela experiência, né, ele precisa ressignificar e entender que o passo que ele deu não foi legal, para que ele busque um outro caminho mais adaptativo. Hoje a gente aqui batendo esse papo aqui com a Daniele Domingos, gente, que é psicóloga das categorias de base do Ceará, e alguns pontos de extrema importância, né? A gente traz aqui, Cris, né? A questão, acho que o principal, o norte, né? O que parte, o início, vamos dizer assim, é a saúde mental, né? Assim, porque hoje não só no futebol, talvez no futebol exista uma pressão a mais também, por conta de todos esses aspectos que a gente trouxe, né? Principalmente no aspecto financeiro, mas da saúde mental em si das pessoas. Eu não sei, assim, Dani, se hoje há uma geração muito imediata, né? O imediatismo é aquela coisa para ontem.
a ansiedade, principalmente depois da Covid, a gente viu muitos casos de ansiedade que, infelizmente, né, se desencadeou. Pessoas que não tinham ansiedade tanto, não conheciam tanto essa doença, hoje é um mal, infelizmente, é um mal do século, e por consequência, assim, uma depressão, né? A gente estava agora no Setembro Amarelo, onde inúmeras campanhas foram feitas, né, em relação à prevenção da vida, né, o não ao suicídio, né, a conversar, o alertar, o acolhimento, né? Não sei se no Ceará vocês têm esse olhar também, ou se existem casos assim, porque às vezes a gente nunca sabe o que é que está se passando na cabeça do outro. Às vezes você está feliz, está triste, infelizmente você é surpreendido que a pessoa, infelizmente, perdeu a vida, né? Infelizmente cometeu algo que trouxe uma consequência muito ruim para as famílias, né? Então, eu não sei se vocês têm também essa consciência de conversar, do cuidado, desse acolhimento nesse ponto específico, né? Nesse aspecto específico, e se tem situações semelhantes, assim, se você vive em relação a isso. Sim, sim, sempre aparece, né? Isso é bem comum, né? Principalmente o transtorno ansioso. Né? Eu já acompanhei atletas, um atleta que veio de campo, estava treinando e de repente ele teve uma crise ansiosa. Ele foi para a estrutura, estava em campo, foi para a estrutura do CT e eu estava lá com o médico conversando. De repente a pessoa está dizendo que ele estava passando mal. E eu e o médico fomos lá para entender o que era. Ele tinha acabado de entrar na estrutura já do prédio, estava ali sentado, mas ele estava com um comportamento mais ativo, né? Você vê que a pupila já estava mais dilatada, ele estava se tremendo como se estivesse com muito frio, ele estava vindo do sol, né? Ele estava, então, assim, a gente entende que ele estava com indícios de uma crise de ansiedade clássica, né? Ele estava com taquicardia, ele estava respirando bem ofegante. E aí a gente começou a analisar e entender o que era que estava acontecendo ali. De repente, o médico fazendo as perguntas e eu ali acompanhando, a gente se olhou, eu e o médico, e a gente começou naquela comunicação disso aqui é uma crise de ansiedade, né? Porque até então a gente não sabia, pensei que ele tinha levado uma pancada na cabeça, né? A gente não sabia o que tinha acontecido. E aí, de repente, na hora, o doutor que estava comigo, ele, né, acompanhou, a gente ficou ali perto, ele tentou conduzir dentro do que compete, verificar algumas, aferir pressão, ver como é que ele estava, e eu estava ali pertinho. Mas aí, quando a gente realmente identificou que era uma crise ansiosa, o doutor afastou um pouco e eu consegui fazer uma manobra onde ele conseguiu reduzir mais, né, voltar mais para si, vou dizer assim, né? Que ele estava com uma respiração bem ofegante, estava bem trêmulo, estava bem incomodado, estava, né, com taquicardia. Então, eu fiz uma manobra de respiração, cheguei bem perto dele, disse que eu ia tocar no ombro dele e comecei a fazer uma manobra onde ele conseguiu voltar, né? Voltar, porque ele estava fora, ele não estava conseguindo falar coisa com coisa, ele estava, né, tentando se expressar, mas a gente via que ele estava trazendo informações desencontradas, não fazia sentido o que ele estava falando, então ele já estava bem afetado mesmo. E aí foi na hora que eu pedi, vamos respirar um pouco, né? Fiz uma manobra bem bacana com ele lá e ele voltou e de repente eu disse assim, tá tudo bem? Como é que você tá? Ele, tia, eu melhorei. Mas o que foi isso que eu tive? O que foi isso que eu tive? E aí eu comecei a conversar com ele, e o médico sempre ali comigo, a gente sempre atua, né, nesses casos. Tem casos assim que quando o atleta vem de campo, que está passando mal, o doutor diz, chama ali a Dani. Aí eu chego junto, às vezes não preciso, quando eu estou em outro atendimento, ele consegue conduzir, mas os departamentos lá são fantásticos. A gente realmente tem uma comunicação maravilhosa. Você bom. Falando sobre depressão, eu acompanho, inclusive, os atletas que estão em recuperação de lesão. Porque há estudos, inclusive, que com a lesão aumenta o índice de depressão. Porque o medo de não voltar. Tu imagina que ele está ativo, de repente ele se lesiona, e dependendo da lesão, passa 7 meses, 8 meses afastado, passa logo pela cabeça dele que a vida dele acabou o futebol, nunca mais vou voltar, o que é que eu vou fazer da minha vida? E meu pai, minha mãe, e as expectativas, e a pressão, e a cabeça dele vira, né? Então, assim, ele fica super, enfim, preocupado, confuso, e é nesse momento que eu também estou atuando dentro do DM. Então, lá na base, eu atendo
individual lá na sala, eu tenho uma sala lá, atendo dentro da sala, atendo no campo, atendo no departamento médico, faço atividades no auditório, faço atividades em campo com as categorias, né? Estou em contato direto com o fisiologista para saber como é que estão esses atletas, o desenvolvimento e o desempenho fisiologicamente falando. Então, os departamentos, eles se comunicam, né? Inclusive o da nutrição também. Né? Há alguns atletas que têm dificuldade de se alimentar ou têm intolerância à lactose. Eu percebo, na minha anamnese, eu quero saber como é que está a alimentação dele, se ele tem dificuldade para comer, porque tudo isso vai depender também, né? Se essa alimentação se ele está conseguindo fazer essa alimentação de uma forma adequada, vai também impactar diretamente em campo. Então, quando eu percebo alguma dificuldade, quando ele tem intolerância à lactose, quando tem algo ali que me chama a atenção, eu já vou para os departamentos que são responsáveis específicos por isso. Falo com o nutricionista, falo com fisiologia, falo com o departamento médico. Né? Ocorre do atleta já estar no departamento médico já há algum tempo e ainda não voltou para campo. Por quê? O médico me procura e diz: Dani, não há mais nada com esse atleta. Ele realmente lesionou, ele passou por um procedimento, já fez tudo o que podia fazer, mas ele ainda sente dor, ou ele ainda está incomodado, ou ele ainda... O que está acontecendo? Então, a gente vai conversar um pouco com esse atleta. Ele traz um pouco de falta de confiança, ele traz desmotivação, ele traz, sim, um pouco a sensação de depressão, acha que as coisas não vão mais acontecer, que ele perdeu tempo, e que ele não vai mais voltar a ser o que era antes. Então, os departamentos se comunicam e isso é fantástico. Por isso que eu digo, eu não trabalho só. Gente, eu preciso de todos vocês. E a gente vai se comunicando e as coisas vão acontecendo assim. Mas sim, aparece sim vários casos de transtornos ansiosos, pânico e alguns com indícios de depressão. Já aconteceu disso ser disparado por algumas situações na família. E eu já consegui, eu sou atleta das categorias de base, mas eu já precisei atuar dentro da família de um. Eu precisei sair do CT para atuar dentro da família. Né? Para tentar, de lá, eu fui na raiz do problema, para tentar amenizar isso, para isso impactar de forma positiva no atleta, para que o atleta renda dentro de campo. E isso realmente acontece. Então, assim, eu não posso entender que por eu ser psicóloga do Ceará, das categorias de base, eu estou dentro daquelas 4 paredes lá do CT e que além dali eu não posso atuar. Às vezes vai ser necessário. É isso aí. Olha, minha gente, o tempo aqui passando, a gente poderia ficar até 1 hora, pegar a programação, que o assunto tava bom demais, né, Cris? A mulher deu uma aula, viu? Deu uma aula aqui. Dani, foi muito bom, viu? Bater um papo aqui com você. Agradecer ao Ronaldo, né? Nosso querido Ronaldão, que indicou que você, e acho de extrema importância a gente trazer esse debate. Se a gente puder prolongar em outros episódios também, eu acho que é importante, porque a gente precisa, sabe, como ser humano, como atleta, enfim, a vida tá tão corrida, né? É o imediatismo, a gente falou tanto muito sobre isso, né? As coisas precisam ser para ontem, né? A gente corre todo tempo tem que estar pronto, todo tempo tem que estar isso, todo tempo tem que estar bem, e nem sempre a gente está 100%, né? E é natural, às vezes tá ruim também faz parte do processo, né? Mas assim, que a gente possa amadurecer com isso. Então, assim, foi muito bacana ficar aqui. A gente está encerrando, porque já estamos aqui. Eu tirei foi o ponto, viu, querido Kid? E eu tenho certeza que ele já deve estar falando aqui no Ponto da Gata Show. Mas muito obrigada, tá? Pelo papo. A gente vai deixar esse papo disponível aqui na nossa plataforma. Estamos na TV, estamos no rádio também. E que seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso Elas, viu? Foi muito bom. Muito obrigado, né? Muito obrigada, né? Esse programa é extremamente importante, né? Elas no Esporte, porque faz dar continuidade ao engrandecimento, ao crescimento da mulher, né? Da presença da presença feminina, né? Na área esportiva. E aí, só um complemento em relação a essa questão das mulheres na área esportiva, porque o CT hoje, predominantemente, é um espaço masculino. Só tem homem, né? Assim, algumas mulheres na copa, na cozinha, uma fazendo a parte de limpeza, mas é predominantemente masculino. E quando eu cheguei lá, eu consegui fazer essa conquista desse espaço.
de forma profissional, de forma ética, levando um trabalho sério, levando um trabalho para melhorar ali o funcionamento como um todo da estrutura. Que Gente, foi legal. fantástico. Que bom. Que parabéns, viu, por essa Obrigada. iniciativa Obrigada. também, viu? Aí, o vozão dando um baile aí, na vida, né? Acompanha jogos também? Também Do tenho que profissional acompanhar. também. Esse profissional tem que acompanhar subir, né? tudo. Pra dar tudo, o clima ficar tudo bom, né? Pra base profissional, tudo dando certo. Tá tudo interligado. Tá tudo interligado, né? Isso, Dani. Vai dar uma conversazinha lá com a turma também de profissional, viu? Que você é muito calma, serena, né? Obrigada. Os homens- abençoar o Salo Mineiro aí pra fazer mais gol, né, minha filha? Amém. A gente conversou com a Daniele Domingues, gente, aqui. Ela é psicóloga do Ceará, foi muito bom. Temos que encerrar, que já estamos aqui passando do horário, Cris Eve Silveira. Simbora, aviões? Simbora, aviões. Um cheiro, viu, Dani? Muito obrigada, gente, pelo tá? convite. Obrigada. Foi ótimo. Esse foi mais um Elas no Esporte, viu, gente? TV Diário Verdinha, e você acompanha também no nosso YouTube Jogada. Dá aquele like, camarada, e aproveita. Se inscreve também no nosso canal e se torne membro aqui conosco, tá? Um cheiro, beijo no coração.